Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 63, Apelo aos membros leigos. Quando uma série de conferências é feita por obreiros de experiência em lugar em que vivem irmãos nossos, repousa sobre os crentes desse campo a solene obrigação de fazer tudo quanto está ao seu alcance para abrir o caminho para o Senhor atuar. Devem, orando, examinar a consciência e preparar o caminho para o Senhor, removendo todo o pecado que os impediria de cooperar com Deus e com seus irmãos. Isto nem sempre tem sido compreendido plenamente. Satanás muitas vezes introduziu um espírito que tem impossibilitado os membros da igreja de discernir oportunidades para o serviço. Permitiram aos crentes não raro que o inimigo, por meio deles, operasse no próprio tempo em que deveriam haver estado completamente consagrados a Deus e ao avançamento de sua obra. Inconscientemente se tem extraviado para longe do caminho da justiça, acalentando espírito de crítica e censura, farisaica piedade e orgulho, afastaram de si o Espírito de Deus, retardando grandemente a obra dos mensageiros divinos. Este mal tem sido apontado muitas vezes e em muitos lugares. Por vezes, os que condescenderam com o espírito de crítica e condenação arrependeram-se, convertendo-se. Então Deus os pôde usar para a honra e glória de seu nome. Estamos vivendo no período especial da história da Terra. Uma grande obra tem que ser feita em espaço de tempo muito curto, e cada cristão deve desempenhar uma parte na manutenção dessa obra. Deus está chamando homens que se consagrem à obra de ganhar almas. Quando começarmos a compreender que sacrifício Cristo fez para salvar o mundo a perecer, ver-se-á a luta veemente para salvar almas. Oxalá todas as nossas igrejas vejam e reconheçam o sacrifício infinito de Cristo. Um movimento de reforma. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo, e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda a parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graça e louvor, e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Contudo, alguns se recusavam a converter-se. Não estavam dispostos a andar nos caminhos de Deus, e quando, para poder avançar a obra divina, eram feitos pedidos de ofertas voluntárias, alguns se apegavam egoístamente às suas posses terrestres. Esses ambiciosos foram separados do grupo de crentes. Os juízos de Deus estão na terra, e sob a influência do Espírito Santo, precisamos dar a mensagem de advertência que ele nos confiou. Temos que proclamar essa mensagem com rapidez, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Os homens serão em breve forçados a tomar grandes decisões, e nosso dever é cuidar de que lhes seja proporcionada a oportunidade de compreenderem a verdade, a fim de que se decidam inteligentemente pelo direito. O Senhor chama seu povo para trabalhar zelosa e prudentemente, enquanto dura o tempo da graça. Importância do trabalho pessoal. Entre os membros de nossas igrejas, deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. O caráter cristão só pode ser formado simétrica e completamente quando o agente humano considera um privilégio trabalhar desinteressadamente na proclamação da verdade e sustentar a causa de Deus com meios. Precisamos semear sobre todas as águas, conservando a alma no amor de Deus, trabalhando enquanto é dia e empregando os meios que o Senhor nos deu para cumprir o dever que primeiro vier, seja ele qual for. O que quer que nossas mãos encontrem para fazer, devemos fazê-lo com fidelidade. Seja qual for o sacrifício que sejamos chamados a fazer, devemos fazê-lo alegremente.
Ao semearmos sobre todas as águas, experimentaremos que o que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9, verso 6. O exemplo de Cristo deve ser imitado por quem professa ser filho de Deus. Aliviai as necessidades materiais de vossos semelhantes, e sua gratidão quebrará as barreiras, permitindo cativar-lhes o coração. Considerai seriamente este assunto. Como igrejas, tivestes oportunidade de trabalhar como cooperadores de Deus. Se tivesseis obedecido à palavra de Deus, se tivesseis participado desta obra, teríeis sido abençoados e encorajados e alcançado rica experiência. Ter-vos-íeis achado como os agentes humanos de Deus, advogando fervorosamente um plano de salvação, de restauração. Esse plano não seria fixo, mas progressivo, avançando de graça em graça e de força em força. O Senhor me apresentou a obra que tem que ser feita em nossas cidades. Os crentes aí devem trabalhar para Deus nas vizinhanças de sua casa. Devem fazê-lo quieta e humildemente, levando consigo aonde quer que forem a atmosfera do céu. Se perderem de vista o próprio eu apontando sempre para Cristo, será sentido o poder de sua influência. Não é propósito do Senhor que os pastores sejam deixados a fazer a maior parte da obra de semear as sementes da verdade. Homens que não são chamados para o ministério devem trabalhar por seu mestre segundo a habilidade de cada um. Quando um obreiro se entrega sem reservas ao serviço do Senhor, adquire uma experiência que o habilita a trabalhar para seu mestre com êxito cada vez maior. A influência que o atraiu para Cristo ajuda a atrair outros. Pode ser que nunca lhe seja atribuída a obra de um orador público, mas nem por isso deixe de ser ministro de Deus, e sua obra testifica ser ele nascido de Deus. As mulheres, na mesma maneira que os homens, podem empenhar-se na obra de colocar a verdade onde possa atuar e manifestar-se. Podem ocupar seu lugar na obra na presente crise, e o Senhor há de operar por seu intermédio. Se estiverem possuídas do sentimento do dever e trabalharem sob a influência do Espírito de Deus, possuirão exatamente a serenidade tão necessária no tempo atual. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres à luz de seu semblante, e isso lhes dará uma força que excederá a dos homens. Elas podem fazer nas famílias uma obra que aos homens não é possível, uma obra que alcança a vida interior. É-lhes dado pôr-se em contato íntimo com o coração de pessoas de quem os homens não se podem aproximar. Sua obra é necessária. Mulheres discretas e humildes podem realizar boa obra explicando a verdade ao povo em suas casas. Assim explanada, a palavra de Deus efetuará sua obra qual fermento, e mediante sua influência converter-se-ão famílias inteiras. Meus amados irmãos e irmãs, estudai vossos planos, lançai mão de toda a oportunidade de falar aos vossos vizinhos e companheiros, ou ler-lhes alguma coisa dos livros que contêm a verdade presente. Mostrai que considerais coisa de suprema importância a salvação das almas por quem Cristo tão grande sacrifício fez. Ao trabalhardes pelas almas que perecem, tendes como companheiros os anjos. Milhares e miríades de anjos aguardam a oportunidade de cooperar com os membros de nossas igrejas para comunicar a luz que Deus generosamente concedeu, a fim de que se prepare um povo para a vinda de Cristo. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. Que cada família busque do Senhor, em oração fervorosa, auxílio para fazer a obra de Deus. Não passeis por alto as coisas pequenas, esperando por uma grande obra. Podeis fazer com êxito a obra pequena, mas falhar completamente ao tentar uma obra maior e cair em desânimo. Lançai mão de qualquer obra que virdes ser necessária. Quer sejais rico, quer pobre, grande ou humilde, Deus vos chama para efetuar um serviço ativo para Ele. Será fazendo com todas as vossas forças o que vos vier às mãos que desenvolvereis talento e aptidões para a obra. E é negligenciando vossas oportunidades diárias que vos tornais infrutíferos e áridos. Esta é a razão por que há tantas árvores estéreis no pomar do Senhor.
No círculo doméstico, junto à família de vosso vizinho, ao leito do enfermo, podeis de maneira calma ler as Escrituras e falar uma palavra a favor de Jesus e da verdade. Poderão assim ser semeadas preciosas sementes que hão de germinar e depois de muitos dias produzir frutos. Atentos às oportunidades da providência. Há um trabalho missionário para ser feito em muitos lugares não prometedores. O espírito missionário precisa apoderar-se de nossa alma, estimulando-nos a alcançar classes de pessoas pelas quais não tínhamos planejado trabalhar e em maneiras e lugares que não tínhamos ideia de fazê-lo. O Senhor tem seu plano quanto ao lançamento da semente do Evangelho. Semeando-a de acordo com a sua vontade, de tal modo multiplicaremos a semente que sua palavra poderá atingir milhares que nunca dantes ouviram a verdade. Por toda parte se apresentam oportunidades. Avançai em cada oportunidade que a providência vos depara. Os olhos têm que ser ungidos com um colírio celestial para ver e perceber suas oportunidades. Deus chama agora obreiros que estejam muito despertos. Há caminhos que hão de ser nos apresentados. Havemos de ver e compreender essas providenciais oportunidades. Os mensageiros de Deus são incumbidos de empenhar-se na mesma obra que Cristo fazia enquanto esteve na terra. Devem se entregar a todos os ramos de serviço que ele desenvolveu. Com zelo e sinceridade, devem falar aos homens acerca das insondáveis riquezas e do imortal tesouro celeste. Devem ser enchidos do Espírito Santo. Devem repetir os oferecimentos de paz e perdão feitos pelo céu. Devem apontar para as portas da cidade de Deus, dizendo: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Espírito de abnegação. Todo membro da igreja deve abrigar espírito de sacrifício. Em todo lar devem ser ensinadas lições de abnegação. Pais e mães, ensinai vossos filhos a economizar. Animai-os a poupar suas moedinhas para o trabalho missionário. Cristo é nosso exemplo. Por nossa causa, ele se fez pobre, a fim de que por sua pobreza enriquecêssemos. Ele ensinou que todos devem agregar-se com amor e unidade para trabalhar como ele trabalhava, para fazer sacrifícios como ele fazia, para amar como filhos de Deus. Irmãos e irmãs, tendes que estar dispostos a vos converterdes, a fim de praticar a abnegação de Cristo. Veste-vos com simplicidade, mas com asseio. Gastai o menos possível convosco. Tende em vosso lar um cofrinho de moedas, no qual possais depor o dinheiro poupado por pequeninos atos de abnegação. Dia a dia obtende compreensão mais clara da palavra de Deus e aproveitai todas as oportunidades de comunicar aos outros o conhecimento que adquiristes. Não vos canseis de fazer o bem, pois Deus vos está constantemente comunicando a grande bênção de seu dom ao mundo. Cooperai com o Senhor Jesus, e Ele vos ensinará as inapreciáveis lições de seu amor. O tempo é curto. Na devida ocasião, quando não houver mais tempo, recebereis vossa recompensa. Aos que amam sinceramente a Deus e possuem meios, sou mandada dizer: agora é o tempo para inverterdes vossos meios no sustento da obra do Senhor. Agora é o tempo de apoiar as mãos dos pastores em seus esforços abnegados para salvar almas que perecem. Ao encontrardes nas cortes celestes as almas que ajudastes a salvar, não vos sentireis então gloriosamente recompensados? Ninguém retém as suas moedinhas, e os que muito possuem se regozijem por poder acumular no céu um tesouro que nunca acaba. O dinheiro que recusamos empregar na obra do Senhor há de perecer. Sobre ele nenhum juro se acumulará no banco do céu. Nas palavras seguintes, descreve o apóstolo Paulo os que sonegam a Deus o que lhe pertence. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína.
porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, versos 9 e 10. Quer dizer muito semear sobre todas as águas. Significa uma comunicação contínua de dons e ofertas. Deus proporcionará recursos de maneira que o fiel mordomo de seus meios seja suprido com suficiência em todas as coisas e seja capacitado para realizar toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9, versos 9 e 10. A semente semeada pródiga e liberalmente o Senhor a toma a seu cargo. Ele que dá a semente ao semeador, dá ao seu obreiro aquilo que o capacita para cooperar com o doador da semente. O Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia de todas as partes para eles se consagrarem e fazerem segundo sua capacidade o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, deseja ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Caros irmãos e irmãs, todo o dinheiro que temos pertence ao Senhor. Apelo agora para vós em nome do Senhor, a fim de que vos unais para levar à feliz finalização os empreendimentos que foram iniciados segundo os conselhos de Deus. Não seja dificultado e tornado fatigante o trabalho de estabelecer monumentos de Deus em muitos lugares pelo motivo de serem retidos os meios necessários. Não desacoroçoem os que estão lutando por erguer empresas importantes, quer sejam grandes, quer pequenas, por sermos vagarosos no unir-nos e pôr essas empresas em condições de prestarem serviço eficiente. Levante-se todo o nosso povo e veja o que pode fazer. Mostre que existe unidade e força entre os adventistas do sétimo dia. Condições do serviço aceitável. Como povo, devemos chegar a uma sagrada proximidade de Deus. Precisamos da luz do céu a brilhar-nos no coração e no íntimo de nosso espírito. Precisamos da sabedoria que só Deus pode dar, se quisermos com êxito levar a mensagem a essas cidades. Arregimentem-se as nossas igrejas de toda parte. Nenhum dos que pelo batismo se comprometeram a viver para o serviço e glória de Deus, retire o seu compromisso. Há um mundo para ser salvo. Incite-nos este pensamento para maiores sacrifícios e mais fervoroso labor pelos que estão fora do caminho. Ao seguirdes os princípios da palavra de Deus, vossa influência será valiosa para qualquer igreja, qualquer organização. Deveis ir em socorro do Senhor contra os valentes. Todas as palavras frívolas, toda leviandade e trivialidade são engodos do inimigo para vos privar da força espiritual. Fortalecei-vos contra esse mal, em nome do Deus de Israel. Se vos humilhardes perante Deus, Ele vos dará uma mensagem para os que se acham nos caminhos e valados e os que em países estrangeiros carecem de vosso auxílio. Limpai vossas lâmpadas e conservai-as acesas, para que reveleis por palavras e atos preciosos raios de luz. Se nos quisermos entregar ao Senhor para o seu serviço, Ele nos instruirá quanto ao que devemos fazer. Se entrarmos em relações íntimas com Deus, Ele trabalhará conosco. Não nos absorvamos tanto com nós mesmos e com nossos interesses que nos esqueçamos dos que estão a galgar a escada da experiência cristã e precisam de nosso auxílio. Precisamos estar prontos para usar na obra do Senhor a capacidade que nos confiou, prontos para proferir palavras a tempo e fora de tempo, palavras que ajudem e abençoem. Há centenas do nosso povo que deveriam estar fora, no campo, os quais pouco ou nada estão fazendo para o avançamento da mensagem. Os que tiverem toda a vantagem de conhecer a verdade, que receberam instruções regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, têm sobre si grande responsabilidade relativamente a essas almas que nunca ouviram a última mensagem evangélica. Se neste tempo oportuno
os membros da igreja se chegarem humildemente à presença de Deus, afastando do coração todo o mal e consultando-o a cada passo, ele se lhes manifestará e lhes dará ânimo nele. E fazendo os membros da igreja fielmente a sua parte, o Senhor dirigirá e guiará seus ministros escolhidos e fortalecê-los-á para a sua importante obra. Com muita oração, unamo-nos todos em apoiar-lhes as mãos e em colher brilhantes raios de luz do santuário celestial. O fim está perto, aproximando-se furtivamente, imperceptivelmente, como a silenciosa aproximação de um ladrão de noite. Conceda ao Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser coobreiros de Deus, com ela triunfarão. O tempo é curto, vem logo a noite, quando homem nenhum poderá trabalhar. Que os que agora estão jubilosos na luz da verdade presente apressem-se a comunicá-la a outros. O Senhor está indagando: a quem enviarei? Os que desejam fazer sacrifício pela causa da verdade devem responder agora: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8.